sabedoria. Sabedoria não deve ser confundido com conhecimento ou erudição. Tem muita gente que o cara é um leitor compulsivo, sabe muita coisa, ou, por exemplo, ele tem uma boa formação acadêmica, mas isso não significa que a pessoa é sábia. Não confunda conhecimento com sabedoria. Ter conhecimento é bom, é aconselhável. Mas quem tem conhecimento não necessariamente tem sabedoria. A sabedoria pode estar na boca do pobre, do simples, e não necessariamente numa elite intelectual. Sabedoria tem a ver com aquilo que nos ajuda a viver bem a vida. O próprio livro de Provérbios diz isso. Em Provérbios 14, no versículo 8, diz: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Note isso, a sabedoria é discernir o seu caminho. É saber por onde eu ando. É saber que passo dar. Sabedoria tem a ver com as decisões do dia a dia. Tomo ou não tomo essa decisão? Faço ou não faço isso? Como devo me comportar em tal lugar? Sabedoria em lidar com pessoas, em lidar com uma organização pessoal, em lidar com coisas do seu trabalho. Sabedoria em como aconselhar um filho, em como resolver um conflito, em como tratar um problema conjugal. Sabedoria para a vida. O cara sábio é aquele que encontra soluções para os problemas da sua própria vida. Muitas vezes nós pensamos no sábio somente aquele que dá bons conselhos, mas aqui eu estou mostrando um tipo de sábio que é aquele que vive o conselho para então dar conselhos. O livro de Provérbios, em vez de te falar para você ler muitos e muitos livros, ele convida, na verdade, a gente a olhar para a vida. Tem muita sabedoria ao nosso redor. O próprio Jesus, ele fala assim: observai como crescem os lírios do campo. Preste atenção no que ele fala. Observe como cresce. Qual é o processo de crescimento daquela planta? Jesus mostra que ao olhar para o lírio do campo, ao olhar para as aves do céu, dá para nós aprendermos princípios de sabedoria. Então, sabedoria tem a ver com estar com os olhos abertos, abertos para aprender. Que Deus nos dê sabedoria, ou seja, que Ele nos dê olhos para vermos bem a vida. Uma oração que todos nós deveríamos fazer é: Senhor, ajuda-me a esquadrinhar a minha vida. O salmista fala isso: esquadrinha os meus caminhos. Quando você estudava na escola, provavelmente terceiro ou quarto ano primário ou série, você foi treinado em artes a fazer ampliação de desenho. Então, você esquadrinhava o desenho e depois você fazia quadrados maiores e copiava cada um daqueles quadrados ampliando. Isso é esquadrinhar. Você analisar parte por parte daquela figura. No caso, esquadrinhar a sua vida, parte por parte da sua vida. Senhor, ensina-me a esquadrinhar a minha vida. Esquadrinhar a minha vida, como está a minha vida com Deus, como estão os meus sentimentos, como está a minha vida conjugal, como está o quadradinho do meu relacionamento com os meus filhos, como estão os meus amigos, como está a minha vida financeira, a minha profissão, os meus estudos, a minha saúde. Cada área da nossa vida é um quadradinho que a gente precisa olhar para lá e buscar sabedoria de como nos guiar e nos orientar em cada uma destas áreas da nossa vida. Então, saber enxergar a própria vida, corrigir os próprios erros, resolver os seus problemas sem perturbar os outros, sem atrapalhar a vida de outras pessoas com aquilo que você passa. Deixe-me explicar uma coisa aqui. Por perturbar os outros com seus problemas, eu não estou me referindo quando você procura alguém para pedir conselho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo quando aquelas pessoas que elas não sabem resolver seus problemas e um dia aqueles problemas explodem dentro dela,
por elas não terem resolvido, e saem machucando todo mundo que está ao teu redor. A pessoa está de mal com ela, com a vida dela, e desconta nos outros. Eu me lembrei de uma cena ocorrida alguns anos atrás já, eu acho que há uns 2 anos atrás, mas a cena me veio agora em mente. Eu estava numa loja, queria conversar alguma coisa de celular ali, e eu me lembro uma pessoa na minha frente distratando o vendedor, mas distratando mesmo, assim, ignorante, no modo de lidar. Eu era o próximo da fila. Quando eu atendi o rapaz, tentando se manter a compostura para atender o próximo cliente, eu falei, calma, respira fundo, fica de boa. Tem gente ignorante na vida da gente, que passa pela gente, mas quero te lembrar, passa, eu não sou, estou de boa, tá bom? Te espero, quer lá tomar uma água, te espero, fica de boa. Tem gente ignorante, que desconta na vida dos outros seus próprios conflitos. Isso é falta de sabedoria, isso chama-se tolice. Que Deus nos dê sabedoria para organizarmos bem a nossa vida, e com a vida bem organizada. Quando a nossa vida está boa, nós olhamos ao redor e queremos abençoar o nosso redor. Que Deus nos dê sabedoria para isso. Amém? Salomão foi um rei que pediu sabedoria. O texto de 1 Reis, muito longo, do capítulo 3, do versículo 1 até o 28, conta que Salomão, ele foi oferecer, quando ele assumiu o reinado, ele foi oferecer sacrifícios para Deus, no lugar chamado Gibeon. Gibeon é onde estava o tabernáculo, provavelmente já bem deteriorado, talvez só algumas de suas peças principais, por serem de ouro, tinham se preservado tantos anos assim. Aquele de Moisés, lá ainda do Êxodo, depois do Êxodo ali no deserto, quando foi criado o tabernáculo, aquele. Salomão foi lá, foi adorar a Deus, ofereceu sacrifícios para Deus, e numa noite ali, dormindo, Deus falou com ele. E Deus falou com ele em sonhos. E olha o que Deus fala com Salomão. Me pede o que você quiser, e eu vou te dar. Você imagina uma situação como essa? Você está diante de Deus e Deus fala, me peça o que você quiser, e eu vou te dar. Salomão, então, ele chega para Deus e fala, eu sou tão novo. E olha o teu povo que grande. Eu te peço sabedoria, discernimento, para poder governar essa nação. Deus então responde para Salomão, você podia ter me pedido riqueza, muita gente pediria. Você poderia ter pedido a morte de todos os seus inimigos, para você viver em paz, porque um rei é muito perseguido por inimigos. Você podia ter pedido tudo isso, você não pediu nada disso. Pediu sabedoria, pediu discernimento para governar o povo que é meu. Muito bem, eu vou te dar sabedoria, mas porque você pediu a coisa certa, eu também vou te dar riqueza, vou te dar sabedoria, e vou te dar também vitória sobre todos os seus inimigos. Interessante, durante toda a vida de Salomão não teve uma guerra, com povos vizinhos. Ele foi um diplomata, ele conseguiu se relacionar bem com outras nações, e obviamente pela sabedoria e inteligência desse homem, poupando o povo de ter guerra, fez com que a nação crescesse, porque guerra tem gasto, guerra leva a uma crise financeira numa nação. A nação prosperou, tudo cresceu na nação, por causa da sabedoria desse homem, por ele ter pedido isso a Deus. Em seguida, o texto nos mostra um momento da sabedoria de Salomão. 2 mulheres que moravam praticamente nas ruas, segundo o texto, eram como se fossem prostitutas, e elas, uma delas, à noite, acaba rolando por cima de um dos filhos e sufocou o filho e matou o filho sem o perceber. Ela, de noite, trocou o filho com a outra, que era também um bebê. Finalmente, as duas vão diante do rei com um bebê, uma dizendo, o filho é meu, a outra, não, o filho é meu, o filho é meu, não, o filho é meu. E as duas afirmando isso diante do rei, que o filho era dela, e o rei tinha que decidir. Salomão, assim, não tinha exame de DNA naquele tempo, não tinha um monte de detalhes que nós temos hoje. Como julgar uma situação como essa? Não tinha ninguém presente, não tinha ninguém como testemunha. O que fazer numa situação como essa? Ele falou, me traz uma espada.
Trouxeram uma espada, e então ele pega e fala assim: corta a criança no meio. Metade para uma, metade para outra. Pronto. Uma delas falou: isso mesmo. Sim, não fica nem para mim nem para ela. Metade para cada um. A outra falou: não, de maneira alguma. Entrega a criança para ela, pelo menos a criança fica viva. Salomão falou: dá para essa daqui é a mãe. Olha a sabedoria desse homem. Há uma outra narrativa que não está na Bíblia Sagrada, que chegaram 2 genros com uma sogra. É dele, não é dele, não é dele, não é dele. É o contrário, não é minha, né? Traz da espada. Corta no meio, dá metade para cada um. Um deles falou: isso mesmo, no meio. Salomão falou: dá para esse, é dele. Brincadeira. Óbvio. Quando a gente pensa na sabedoria, logo nos vem à mente o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro riquíssimo. Ao longo dessa série eu quero estudar diversos temas que vão nos ajudar como viver melhor a nossa vida baseado nesses princípios de sabedoria que tem no texto de Provérbios. O livro de Provérbios, como nós conhecemos hoje, ele levou aproximadamente 600 anos para ser escrito. Muita gente pensa em quem é o autor do livro de Provérbios? Nós pensamos Salomão. Não, Salomão é um dos autores do livro. Na formação do livro de Provérbios, nós temos diversos blocos. Eu fiz aqui um resumo em 7 blocos de compêndios de provérbios que estão nesse único livro. Por exemplo, se você quiser depois, e pode baixar no site, depois eu tenho mais detalhes das referências. Do capítulo 1 ao versículo 9, temos ali Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Exatamente no capítulo 1, versículo 1, tem esse título, ou subtítulo, na verdade, para os Provérbios de Salomão. Depois, no capítulo 10, versículo 1, aparece assim: outra coletânea de Provérbios de Salomão. Então, nós temos ali, diz assim, esses são outros Provérbios de Salomão. Então, uma outra coletânea feita num outro tempo, num outro momento. No capítulo 22, versículo 17, aparece assim: palavras dos sábios. O interessante é que esse terceiro grupo de provérbios são provérbios egípcios. Nas minhas pesquisas e estudos, num dos livros que eu tenho, tem um texto muito mais antigo do que esse da Bíblia Sagrada, escrito no Egito, onde temos estes mesmos provérbios lá, esses mesmos compêndios. E isso para mim me ensina muito, muito. Porque o que a Bíblia Sagrada nos ensina é que todo dom perfeito vem do alto. Que toda sabedoria vem de Deus. E eles perceberam que lá no Egito antigo havia também sabedoria, existiam coisas divinas inspiradas por Deus, mas que agora estava na cultura deles. Obviamente, os provérbios egípcios, eles eram assim, entenda bem, temperados com a cultura, linguagem e religião egípcia, falando de seus deuses. Salomão toma aqueles provérbios daquela época lá, sacode toda a cultura egípcia fora e coloca numa linguagem adequada ali para Israel. Mas ele não joga fora só porque era de uma outra nação ou de uma outra religião. Isso já me ensina muita coisa. Tem muito crente que é preconceituoso e não consegue reconhecer sabedoria de Deus numa outra religião. Eu vou te responder com o título de um livro do arcebispo anglicano da África do Sul, Desmond Tutu, que ele tem um título de um livro que diz assim: Deus não é cristão. Deus não é propriedade da nossa religião. Deus está acima de tudo isso. Se ele está acima de tudo isso, ele faz o que quer, onde quiser e como quiser. Anésio, você está nos ensinando, então, a gente a se abrir para o mundo e todas as religiões? Não, eu estou te ensinando a você se abrir para a vida e reconhecer Deus para muito mais além da sua caixinha. Então,
próprio texto de Provérbios faz isso. Diz ali o quarto grupo de Provérbios, começa em 24, 23. Outra coletânea de Provérbios ali, também são estas palavras dos sábios. Outra coletânea de Provérbios que nós não sabemos agora a fonte. Não sabemos de onde eles trouxeram esses conhecimentos. O quinto, Provérbios de Salomão, recolhidos e compilados pelos funcionários de Ezequias, rei de Judá. Muitos anos mais tarde, e nós vamos estudar sobre isso, um rei em Judá está com um problema seríssimo, um problema nacional. A Assíria vem e invade o reino do norte, o reino de Israel, e destrói tudo, destrói a capital, Samaria, e o próximo em vista seria, provavelmente, Jerusalém, com a capital de Judá. O rei naquele tempo era Ezequias. O que ele faz? Convoca o povo à oração, a buscar a Deus. A nação estava desmantelada, as famílias estavam quebradas. Uma das estratégias de Ezequias, se a nossa nação quer crescer, é preciso ensinar para esse povo sabedoria. Ezequias fez com que os líderes da religião judaica começassem a viajar e passear em toda a nação, ensinando o povo a sabedoria de Deus. E com a sabedoria de Deus, ele começou a governar de novo a nação. E foi um dos melhores reis que Israel teve também, foi Ezequias. E ele faz uma coletânea, ele redescobre Provérbios de Salomão, que ainda não estavam registrados. E nós temos eles aqui, do capítulo 25 até o capítulo 29. O capítulo 30 começa assim: Ditados de Agur, filho de Jaque, de Massá. Massá era uma tribo ismaelita, ou seja, uma tribo árabe. A sabedoria dos filósofos do Oriente era muito reconhecida em várias partes do mundo. Você vê, por exemplo, no livro de Jó, quando fala o quê? 3 sábios. Todos aqueles 3 sábios, eles eram de lugares do Oriente, de lugares ou da Arábia ou da Idumeia, que vieram trazer a sua sabedoria ali para Jó. Vários textos da Bíblia Sagrada falam dessa sabedoria dos árabes, dessa sabedoria do Oriente. E então aqui temos um deles, coletânea desses textos desse homem, colocado aqui para nós como sendo sabedoria divina. Ditados do rei Lemuel, no capítulo 31, uma exortação que a mãe dele faz para ele, uma orientação de como dirigir a vida, como um rei deve se comportar e com que mulher um homem com tal responsabilidade deveria se casar, como escolher uma esposa perfeita. E ali tem, então, aquela mulher ideal em Provérbios 31. Como você vê, são formados de diversas coleções de provérbios de sabedoria de épocas diferentes. Esse livro é um resumo da sabedoria de Israel. A sabedoria de Deus, colecionada e coletada pelo povo de Israel. Eu queria aprender mais sobre esse livro. Quanto mais eu aprender sobre esse livro, eu vou receber sabedoria de Deus, vou receber cultura, vou receber conhecimento e vou também aprender mais do temor de Deus na minha vida. É fantástico o livro de Provérbios. Eu convoco você e convido você ao longo da sua semana a ler o texto de Provérbios, a estudar o livro de Provérbios, colecionar provérbios, decorar alguns deles e vem me acompanhando nos próximos domingos que nós vamos estudar o livro de Provérbios por temas. Quais os temas ele aborda? Quanto de sabedoria existe ali que nós podemos colocar em prática na nossa vida? Continuando nosso estudo, como eu posso ter mais sabedoria? 3 conselhos que eu te dou. Primeiro, Deus dá sabedoria a quem lhe pede e a quem o ama. É interessante que Deus ele só dá sabedoria para gente humilde. Gente humilde é gente que reconhece suas limitações. Veja bem, a sabedoria humana ela é limitada. O tempo e o espaço nos limitam. Se eu viver muitos anos da minha vida, eu vou chegar a quanto? A 100 anos. Mas o que é 100 anos em termos de história? É nada. Então, por mais que eu viva, eu nunca vou conseguir ter tanta sabedoria assim por esforço próprio. Por isso, só Deus tem condições para se ter toda a sabedoria necessária. Por isso, o homem tem que ser humilde em pedir para Deus, em reconhecer Deus. Tiago, que era irmão de Jesus, líder na igreja em Jerusalém, ele escreve um livro que leva o nome de Tiago. O livro de Tiago é quase que um provérbios
no Novo Testamento. São os melhores ditos de Tiago, são as melhores de Tiago. Você vai ver ali que ele é temático, por áreas. E Tiago diz assim, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Deus dá sabedoria, dá porque quer dar. Se você está com a tua vida confusa nesse tempo, você está passando por um perrengue na tua vida, está passando aquele momento que você está meio perdido, não sabe que decisão tomar, meu querido, o caminho está aqui, ó. Vai pedir para Deus. Conselho de Tiago, apóstolo, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, deixou registrado isso aqui para nós. Pede porque Deus dá livremente. Pede isso para Deus. Eu me lembro, minha avó, quem me criou, era uma mulher muito sábia. Na minha primeira infância, foi praticamente ela que cuidou de mim. Ela que me letrou, ela que me ensinou a ler e escrever. E ela me ensinou a ler e escrever usando a Bíblia Sagrada. 3 vezes na semana, pelo menos, ela sentava comigo e ela me recitava algum texto de Provérbios e me ajudava a decorar aqueles textos da Bíblia Sagrada. Há um deles em Provérbios, no capítulo 2, diz que se nós levantarmos a nossa voz por inteligência. E minha avó chegava assim para mim e falou: pede isso para Deus. Pede inteligência para Deus. Você vai estudar, você vai se dedicar aos seus estudos, mas peça para Deus, porque Deus dá. Da mesma maneira eu digo para você, pede sabedoria. Pede isso para Deus diariamente. Abra teu coração, mas pede de coração. O texto de Tiago fala, pede com fé. Pede sem duvidar. Pede acreditando que o Deus a quem você está pedindo vai te dar o conselho necessário. A chave para a sabedoria é o temor do Senhor. Temor de Deus não é ter medo de Deus. Temor de Deus tem mais a ver com relacionamento. Entender de que Deus é Deus e o homem não é Deus. Esse respeito que nós temos por Deus, reverência, respeitar, seguir os seus conselhos. Temer a Deus também é amar a Deus de tal ponto que você não quer fazer nada que o desagrade. É como se você tivesse medo de alguma coisa atrapalhar esse seu relacionamento com Deus. Então você abandona, por isso que a Bíblia fala, temor do Senhor é aborrecer o mal, aborrecer a língua que fere os outros, aborrecer essas coisas que Deus não gosta, eu não quero na minha vida. Provérbios 9, versículo 10, usando a tradução de Almeida, atualizada, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o mesmo que dizer, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Qual é o caminho da sabedoria? O temor do Senhor. Temer a Deus significa amá-lo tanto que você não vai permitir que nada estrague essa comunhão. Então, o que entristece a Deus? Sabe aquela expressão que você ouve muito quando criança? Não faz isso que Deus não gosta. E normalmente não tem nada a ver. Normalmente é pai e mãe que não sabe disciplinar o filho e joga a culpa em Deus. Não é? Quando nós falarmos aqui sobre educação de filhos, você vai ver. Vou mostrar alguns provérbios que vão te ensinar essas coisas. Mas aqui, continuando. Temer a Deus, fazer o que Deus não gosta, muitas vezes nós colocamos isso só em questões morais e religiosas, e aqui Deus nos mostra outra coisa. Eu queria mostrar um texto para vocês, que revela as coisas que Deus não gosta, que Deus detesta, que Deus aborrece, sua alma aborrece, assim, aquilo, assim, causa náusea. Não dá. Opa, se Deus não gosta de algo, eu quero saber. Vamos ver? Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. Porque essa expressão, num dos agrupamentos de provérbios, eles trabalham com provérbios numerais. Eles fazem dessa maneira para ir num crescendo. Na verdade, a última é que é o caso mais forte. Vamos lá. O que é que Deus odeia? O que é que Deus detesta? O que Deus odeia? Olhos altivos. O que é isso? Soberba, arrogância, orgulho. Posso falar um português claro nosso, aqui bem popular? Gente metida. Não é porque você tem mais dinheiro que você tem que olhar de cima para baixo para os outros, não, meu querido. Baixa a bola. Você é pó e vai para o pó, e caixão não tem gaveta. Toda a tua riqueza fica aqui.
Uma vez uma pessoa estava me explicando, sabe por que o símbolo do rock é uma caveira? Tem muita gente que pensa que é coisa do diabo, né? Não, não é, só para mostrar que todo ser humano é igual. É por isso. Foi um movimento revolucionário lá da década de 60 para mostrar isso. Deus detesta gente orgulhosa. Deus detesta gente metida. Ele não gosta disso. Aliás, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. E um dos termos usados para resistir é a palavra inimigo. E a palavra inimigo é a mesma palavra de onde origina a palavra que você já ouviu falar tantas vezes, chamada Satanás. Em outras palavras, Deus está falando, se você é um cara metido e arrogante, eu vou ser o diabo na tua vida. Imagina um negócio desse? Me permita aqui o português popular. Outra coisa que Deus detesta, língua mentirosa. Mentira. Entenda bem, por mentira eu estou falando tudo aquilo que prejudica alguém. Não vamos ser tão religiosos de dizer, por exemplo, que você não pode esconder de uma criança uma festinha infantil surpresa. Ah, não, nós vamos na casa da titia. Chega lá, não é na casa da titia, você levou para um lugar que tinha uma festa surpresa para a criança. E alguém fala, você mentiu. Prejudicou a criança alguma coisa? Ah, para de ser besta, vai ficar brigando. Deixa a criança se divertir, ó. É uma brincadeira, isso não é mentira. Mentira é quando você fala algo para prejudicar alguém. Quando você encobre algo, meia verdade é mentira. Não sei se a Magda vai se lembrar, nós conversamos com um vendedor nessa semana, para não dizer ontem. Não, anteontem, não foi, anteontem. Nós conversamos com um vendedor, ele usou uma expressão que eu quis rir, porque ele chegou assim, e querendo mostrar o que ele estava vendendo, ele falou assim, olha, eu sou meio sincero, sabe? Quando o cara fala meio sincero, significa que ele é o quê também? Meio falso. É verdade? É verdade? Meio sincero é meio falso. Meio certo é meio errado. Meia verdade é meia mentira. Mentira é aquilo que prejudica alguém. Ok? Aquilo que você faz prejudica alguém. Outra coisa que Deus detesta, mãos que derramam sangue inocente. Quando você sabe, ou seja, injustiça, Deus detesta isso. Coração que traça planos perversos, Deus detesta. Pés que se apressam para fazer o mal. Aliás, o texto diz, Deus odeia. A testemunha falsa que espalha mentiras. Quando você fala mal de alguém para rebaixar a pessoa. Sabe aquele comentáriozinho que você podia ter ficado de boca calada, mas você não fica? Alguém está falando assim, eu conheci fulano de tal, é mesmo, você conhece? Você não falou nada, né? Mas você já pôs uma reticência na cabeça de outra pessoa. A Bíblia diz, não maldiga, bendiga apenas as pessoas. Fale bem, abençoe. Aqui o texto ainda diz, e aí aquele detesta, pior, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Se você é aquele briguento dentro da tua casa, e você é a pessoa que divide a tua família, eu estou te falando, Deus detesta essa atitude tua. Deus detesta isso. Se você é do tipo briguento que joga um contra o outro dentro do teu trabalho, se você é do tipo fuxiquento, fofoqueiro, encrenqueiro, invejoso, que joga um contra o outro dentro do teu trabalho, eu estou te dizendo uma coisa muito clara, Deus está te se colocando do outro lado como teu inimigo, como teu adversário, dizendo que vai resistir você, porque a Bíblia diz, Deus resiste o soberbo. É isso. Eu estou falando de ter temor de Deus. Minha avó dizia, quem não deve, não teme. Precisa, sim, o temor de Deus, quando a gente percebe que estamos fazendo coisa que está errado. Mas esse temor de Deus é o que vai consertar a tua vida e vai trazer sabedoria na tua vida. Tem algo comum entre tudo isso que você leu aqui, tem algo em comum. O que Deus detesta, tem algo em comum. Um humano ferindo outro ser humano.
No grande mandamento diz para nós amarmos o Senhor Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. E o segundo, semelhante a esse, segundo Jesus, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você faz mal para uma pessoa, você está desobedecendo o mandamento de Deus. Você está indo contra a lei do Senhor, ferindo outro ser humano. Então, meu querido, se esforce para ser sábio, tema a Deus. Demonstre isso orando, pedindo a Deus, mas demonstre isso também respeitando as pessoas. Se você é briguento, mude os seus hábitos. Mude os seus hábitos, para que você possa ter sabedoria na tua vida. Amém? Deus dá sabedoria a quem pede, mas Deus também dá sabedoria a quem o ama. E quem ama, teme a Deus. E quem teme a Deus, não pratica nenhuma dessas coisas. Amém? Segundo, busque a sabedoria escondida nas Escrituras. Deus dá a quem pede, mas entenda bem, Deus não dá de mão beijada, não. Ele manda você buscar nas Escrituras Sagradas. Porque Deus não abençoa a preguiça. Tem gente que fala assim: mas eu peço tanto para Deus e Deus não me responde. Legal, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você leu a Bíblia nessa semana? Quantas vezes você estudou as Escrituras Sagradas sem ser de domingo? Isso mostra o tamanho da sua sede, vontade de crescer e dedicação com Deus. Então, é no seu tempo com as Escrituras que você vai encontrar sabedoria. Meu irmão, minha irmã, por favor, faça isso. Reverentemente, apaixonadamente, devocionalmente, abra sua Bíblia num canto tranquilo, num lugar tranquilo, vai ler e deixar Deus falar com você. Sabe, como alguém que se assenta aos pés do Senhor para ouvir-lhe os ensinamentos, igual Maria fez com Jesus, Maria, irmã de Marta. Igual os discípulos que se sentavam, a palavra discípulo é a palavra aluno. Ele é o mestre, eu sou o discípulo, ele é o mestre, eu sou o aluno. Eu vou me sentar e ouvir as palavras do mestre. Nós fazemos isso quando nós abrimos a Bíblia e queremos estudá-la, queremos compreendê-la. Livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, diz assim, que Timóteo, porque desde criança você conhece as sagradas letras, ou seja, as Escrituras Sagradas, que são capazes de torná-lo sábio. E tem mais, o texto ainda fala no contexto que foi a avó dele e a mãe dele quem o ensinou. Pais, ensine as Escrituras aos seus filhos. Fale da palavra de Deus com eles. Agora, só dá para ensinar quem aprendeu. Só dá para ensinar quem sabe. Então vai ter você o seu tempo de leitura da palavra de Deus, vai ter você o tempo com as Escrituras Sagradas. Uma das imagens que eu tenho forte na minha vida, bem clara, é meu pai lendo a Bíblia. Meu pai era um forte leitor das Escrituras Sagradas. Como aquele homem gostava de ler e estudar a Bíblia Sagrada. Muita gente não lê as Escrituras. Uma pesquisa feita por um órgão de pesquisas cristão nos Estados Unidos, Barna Research Group, um grupo bem respeitado lá, com mais de 1.000 adultos norte-americanos, todos eram considerados líderes leigos, sem ser pastor, mas ele era líder de alguma forma no meio da igreja, nas suas congregações, líderes de grupo pequeno ou coisa parecida, e percebeu que a maioria deles não conhecia muito bem a Bíblia Sagrada. Nesse movimento evangélico atual que nós temos, líderes de células hoje, como são chamados, ou muitos pastores, eles são formados sem conhecimento das Escrituras Sagradas. Eles apenas aperfeiçoaram seus métodos e conhecimento do método de discipulado, aprendeu como liderar um grupo e aí se torna líder de grupo, coordenador de grupo e pastor, sem ter preparo bíblico, de estudo bíblico nas Escrituras Sagradas. Hoje, mais do que nunca, a gente tem Bíblia em tudo quanto é lugar. Você tem Bíblia no seu celular, você tem Bíblia no seu computador. Talvez você possa ter várias e várias versões da Bíblia Sagrada para comprar em qualquer livraria. No entanto, nós estamos lendo menos ainda as Escrituras Sagradas. Eu recomendo você a fazer um caminho, eu sei te ensinar o caminho que eu andei. Então eu posso te falar de alguma coisa que eu fiz. Eu recomendo primeiramente para você fazer a sua própria Bíblia de anotação.
É uma coisa que eu fiz e eu gosto de fazer, aliás, eu faço até hoje, só que hoje eu faço com Bíblia eletrônica. Mas eu tenho uma Bíblia antiga minha, em que eu fazia o seguinte, eu pegava um tema, como por exemplo, um tema só tem a ver comigo e Deus, ou seja, oração, adoração, louvor, aquilo ia ser amarelo claro. Então eu pegava todos os textos que eu encontrava que falavam disso, eu sublinhava ou marcava aquele marca-texto com amarelo claro. Outros que tinham a ver, que requeria de mim, disciplina, organização pessoal, diligência, eu marcava azul claro. Então eu ia lá e anotava os textos. De modo que quando eu fui, tinha um outro, sobre família, sobre educação de filhos, casamento, relacionamento com os pais, era uma outra cor. E eu lá colocava com aquela cor. Minha Bíblia era toda colorida. Quando eu precisava estudar algum texto, ou entendia assim, Deus, eu estou precisando de uma orientação com relação a um problema de relacionamento. Eu sabia que cor tal era sobre relacionamento, só começava a procurar na Bíblia e relia aqueles textos. E assim deixava Deus falar comigo. Muitas vezes, do lado do texto, eu anotava referências de outro texto que falava do mesmo assunto. Para quê? Para pensar, para meditar naquele texto. Faça a sua própria Bíblia de estudo. Recomendei aqui para vocês aplicativos que tem, que você baixa até no seu celular, que dá para marcar texto, colocar referência, fazer comentário. Faça a sua própria Bíblia de estudo. Pega um livro, você gosta de livro mesmo? Então compra uma Bíblia boa. Ah, eu não enxergo direito, tem Bíblia letra grande. Está lá, uma letra por página. Estou brincando. Mas vai estudar a Bíblia, faça anotação, reveja. Queridos, a Bíblia diz no texto de Provérbios o seguinte, que se você procurar sabedoria, como quem procura tesouro escondido, como quem procura o ouro ali no garimpo, é assim que você tem que fazer, dedicação, meu irmão, dedicação. E ali diz, então você receberá o conhecimento do santo, o temor do Senhor, o entendimento, o discernimento, a sabedoria. Deus vai te dar tudo isso, meu querido. Você vai ser uma pessoa sábia, por estudar as Escrituras. Deus escondeu a sabedoria dele nas Escrituras, está lá, está nas Escrituras, vai procurar. Uma outra prática para você, a prática da meditação. Medite. Vai meditar nas Escrituras Sagradas, pratique a meditação. A meditação vai te ajudar a entender um pouco mais o que foi dito, ou o que foi ensinado. Meditar é refletir sobre um texto. Pega um texto da Bíblia Sagrada, pensa nele, mastigue-o, digira bem, estude, decore, recite, procure ver cada palavra que está ali. Isso é meditar. De modo a você receber compreensão daquele texto. Ouça, homens e mulheres de Deus, aliás eu pulei um aqui, leia diariamente porções das Escrituras. Aliás, nós estamos estudando o livro de Provérbios, eu vou aqui colocar para você uma orientação para você estudar comigo. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, nós temos no mês cheio 31 dias no mês. Portanto, você pega o dia 14, por exemplo, você vai estudar Provérbios 14. Leia o capítulo inteiro. Separe um só provérbio, porque aquele capítulo é uma coletânea de diversos provérbios. Pegue um só, estou te falando, e decore, ou anote, ou copie, ou guarde para você para rever depois. Assim você vai fazer com que aquilo cresça dentro de você. Dessa forma você vai guardar porções dos textos sagrados no seu coração, que vai te ajudar a entender o caminho do Senhor para a sua vida em tempos de necessidade e de provação. E outra coisa, são esses textos que vão ficar no teu coração, que vão te dar fé na hora em que você precisar de fé na tua vida. Muitos anos atrás, não sei mais nem quantos anos foi isso, fui sequestrado, passei por uma situação terrível diante de duas gangues que estavam brigando entre si, duas gangues do Rio de Janeiro brigando entre si, por questão de uma ter sequestrado o líder da gangue do outro, o pagamento era em droga, pegaram um cara, eles queriam padre ou pastor, me analisaram por muito tempo e falaram, esse cara é pacífico, então vai ser ele que vai levar. Fui lá levar o pagamento, sequestrado para levar um pagamento de droga. Quando o pagamento foi errado, as pessoas lá chegam, mata todo mundo, está um cara com uma metralhadora aqui atrás de mim, aqui.
naquele momento, texto bíblico no meu coração veio: não morrerei, antes eu viverei e contarei as obras do Senhor. Estou aqui, vivo, contando para você as obras de Deus. A fé veio no meu coração porque ela estava guardada no meu coração. Texto da Bíblia Sagrada diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quero te lembrar que a palavra pecado significa errar o caminho. Eu guardo a palavra no coração para eu não errar na hora da decisão, para eu não errar na hora que eu tenho que falar alguma coisa. Naquela hora que daqui a pouco começou uma conversa entre nós, a conversa subiu, o sangue esquentou, e vem aquele texto: a palavra branda desvia o furor. Você abaixa a bola, não discute, pede desculpa, pede perdão, faz a sua parte, abençoa, pronto, resolveu o problema. Mas você não conhece os textos bíblicos, não sabe a sabedoria divina. Falou, vai levar também, bateu, levou, sai na briga, aí sai, escangalha tudo, aí vem depois: ai, ora por mim. Tá bom, vou orar. Deus, abre a mente desse indivíduo. Abre a mente desse indivíduo. Porque é cabeçudo. Vai estudar a palavra de Deus. Ouça os conselhos de homens e mulheres de Deus que Deus tem colocado na sua vida. Para a edificação da igreja, Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, que vão ajudar você a se tornar alguém maduro, te levar a se encaixar no plano de Deus para você. Vá ler bons livros que orientam para a tua vida, bons conselhos para a tua vida. Vai ouvir mensagens que edificam você. Vai buscar estudos bíblicos que possam fortalecer você numa área da sua vida. Você quer ter sabedoria? Primeiro, Deus dá sabedoria a quem pede e o ama, e também você tem que buscar a sabedoria escondida nas Escrituras. Terceiro e último, se esforce para obter sabedoria. Porque Deus não abençoa a preguiça, meu irmão. O teu esforço pessoal em querer aprender vai ser recompensado por Deus. Por isso é muito importante você reescutar os ensinos que foram dados para você. Tem alguns de vocês que nem se lembram mais que a gente ensinou no domingo passado. Ouça durante a semana, vai fortalecer, é uma maneira de nós perseverarmos na doutrina que nos é ensinada. Provérbios 10:4 diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Sim, isso fala de trabalho, isso fala de dinheiro. Mas vamos aplicar isso aqui ao estudo da palavra? Quem é diligente em estudar as Escrituras, vai ter riqueza espiritual, riqueza de sabedoria. Mas quem é preguiçoso vai ser pobre de alma, pobre na fé, pobre no conhecimento de Deus. Provérbios 4, de 7 a 10, é o último texto que eu vou ler. Se você está anotando, pode anotar, enquanto você anota, os demais me acompanham aqui, ficando em pé. Vamos ficar em pé, queridos? Provérbios 4, de 7 a 10, diz assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use, olha a expressão, tudo que você possui para adquirir entendimento. Ou seja, tudo, todos os seus recursos, toda a sua força. Use o seu tempo, meu irmão. Quanto do seu tempo você separa assim: eu agora vou estudar. Eu agora vou separar um tempo para orar e meditar na palavra de Deus. Usa o que você possui. Usa seu dinheiro, invista. Compre bons livros para ler. Invista no seu crescimento pessoal. Use recursos que você tem em mãos. A internet, por exemplo, é uma maravilha. Você tem no seu celular mais conhecimento do que talvez homens ao longo de 1000 anos na Idade Média poderiam ter. Você tem na sua mão, no seu celular, para fazer pesquisa. Vai atrás, vai ler. Use sua curiosidade, conheça mais sobre assuntos que você gosta. Vai crescer em sabedoria. Versículo seguinte: dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Olha, quando você estima a sabedoria, ela te exalta. Quando você abraça a sabedoria, você quer sabedoria, ela honra você.
Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Linguagem do tempo antigo dizendo, o cara vira rei. Um sábio é admirado. Um sábio é respeitado. Você pode notar que pode estar uma confusão toda. Se tem um sábio que chegou ali no meio, todo mundo para e fala, e aí, o que você nos aconselha? Vai todo mundo ouvir o cara. Porque você acredita que a sabedoria que está ali vai resolver o problema. Seja você esse sábio, você vai ser honrado. Você vai ser exaltado, a Bíblia diz. A sabedoria vai fazer isso com você. Seja bom no que você tem, o seu dom natural. Vai estudar mais. Qual é o seu dom natural? O que você é bom? Todo mundo aqui é ruim em muita coisa e também é bom em muita coisa. No que você é bom? É bom com matemática? Vai estudar mais. Você é bom com língua? Vai estudar mais sobre escrita, língua. Você é bom? Não, eu sei cozinhar. A cozinha está em moda agora. Vai crescer, vai ser bom no que você faz. Você é bom em esporte? Seja o melhor nessa área. Você é bom em relacionamento? Cresça nisso, vai entender, vai conhecer um pouco mais a psicologia. O que você é bom? Vai crescer, vai ler, vai pesquisar sobre o assunto. Vai crescer em sabedoria, cresça na sua área e você vai ser honrado. Honrado. Último versículo, ouça, meu filho, e aceite o que eu digo. Sabedoria está falando. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo. E você terá vida longa. Vida longa aqui, não está falando de anos, mas de qualidade. Qualidade de vida. Quem tem sabedoria, vive bem. Vive bem. Ele plantou muito bem lá atrás, está colhendo agora. Quem tem sabedoria organiza bem a sua casa, organiza os relacionamentos. Quem tem sabedoria organiza a sua vida pessoal, financeira. Quem tem sabedoria organiza seus relacionamentos. Ele sabe o caminho que deve andar, sabe o caminho que não deve andar. Ele sabe com quem andar, ele sabe com quem não deve andar. Isso é sabedoria. Usa a sabedoria para viver bem a vida que Deus te deu. Tua vida é curta. Viver sem sabedoria é perder muitos anos dela e jogar pelo ralo. Família boa é construída com sabedoria. Bons relacionamentos são construídos com sabedoria. Uma vida financeira bem organizada, ela é construída com o quê? Sabedoria. O cara que cresce profissionalmente, cresce na sua vida financeira, sabe aumentar os seus ganhos. O que é isso? Inteligência e sabedoria. O controle, autocontrole. Controle dos seus impulsos, dos seus temperamentos. É o quê? Feito com sabedoria. Aliás, todos esses temas serão os temas dos próximos domingos aqui. Eu vou pegar no texto de Provérbios vários e vários princípios que vão nos ensinar como Deus pode nos orientar com a sua sabedoria. Falei que a sabedoria está escondida na palavra de Deus. Vamos pegar só o texto de Provérbios e escavar aqui, todos os domingos, e retirar dele porções e porções de sabedoria para a minha vida e para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê crescimento. Que Deus te dê conhecimento. Que Deus te dê sabedoria. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar juntos. Dê a mão para quem está do teu lado e vamos orar. Amado Deus e Pai, te pedimos sabedoria. A sabedoria que vem lá do alto, pura, pacífica. Sabedoria que traz paz nos relacionamentos. Sabedoria que nos leva a ouvir mais do que falar. Sabedoria que nos leva a medir nossas palavras. Sabedoria que afasta de nós a preguiça e traz a diligência. Sabedoria que nos leva a andar nos teus caminhos e a não pecar contra o Senhor e não errar o nosso caminho. Dá-nos sabedoria, Deus. Dá-nos o temor do Senhor.
E dá-nos também essa diligência de mergulharmos na Tua Palavra e aprendermos mais da Tua Palavra e crescer no conhecimento do Senhor na Tua Palavra, encontrar, escavar na Tua Palavra essas pepitas de ouro de sabedoria. Que cada um dos meus irmãos aqui saia daqui hoje com mais desejo de Te conhecer, com vontade de ser mais responsável no seu estudo bíblico. Põe isso sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.